Muita gente, quando ouve falar da Bolsa de Valores, pensa em algo muito complexo e difícil de entender. Mas isso não é de todo verdade. Se por alguma razão és uma das pessoas que ainda não sabe como funciona este mercado, tenho a certeza que estás no vídeo certo. Tal como dizia Warren Buffett, investir é simples, embora não seja fácil. Tudo isto que engloba o mercado acionista pode ser explicado muito facilmente. Tudo começa nas sociedades anónimas, onde existem dois tipos de empresas: as de capital fechado e as de capital aberto. O que as distingue é que as de capital aberto abrem o seu capital social a terceiros. Este processo de vender ações também é chamado de IPO. Estas ações são negociadas no mercado de valores, a bolsa, e é aberto para o público, ou seja, qualquer pessoa no mundo pode optar por investir nestes ativos. A empresa que vai emitir um IPO define o número de ações e o seu preço base. Por exemplo, se uma empresa decidir colocar 1000 ações no mercado, com o preço base de 10 euros, as 1000 ações serão vendidas, após o período de subscrição, às 1000 maiores propostas, caso hajam. Os únicos casos onde não é aberto para o público são quando se trata das chamadas aberturas de capital a convite, ou seja, a empresa convida determinadas instituições e/ou entidades a participarem na compra de um determinado número de ações. Este processo é efetuado diretamente entre a empresa e os convidados e possui um preço pré-definido. A partir deste rápido resumo, podemos concluir que uma ação é a menor unidade de capital social de uma empresa, que é negociada por meio de títulos e que torna o comprador um acionista da empresa em questão. Podemos concluir também que o mercado de ações, ou bolsa de valores, como preferirem chamar, é o mercado onde são comercializadas as ações e ainda outros valores mobiliários. Acredito que alguns de vocês estejam a pensar, mas por que razão é que as empresas efetuam esta abertura de capital? Bem, até é bastante simples. Ao venderem as ações a terceiros, ou seja, aos novos acionistas, a empresa recebe recursos que podem servir para financiar novos projetos, aumentar os lucros ou simplesmente para alavancar a empresa. Por outro lado, é sempre bom ter em conta que nada impede a empresa, no futuro, de comprar parte das suas próprias ações, havendo diversas razões, por exemplo, quando tem muita liquidez e quer aplicá-la. Mas a compra de ações próprias tem um limite máximo. A chamada alavancagem financeira é uma das melhores maneiras de exemplificar como a abertura de capital pode potencializar uma empresa. Então, imaginemos que uma empresa tem um capital de 2 milhões de dólares e com isso prevê obter um resultado de 0,4 milhões. Mas sabe que se duplicasse o seu capital, obteria liquidez suficiente para expandir a sua atividade económica e, com isso, obter um resultado anual de, por exemplo, 0,9 milhões. Ou seja, duplicando o seu capital, o aumento do seu resultado final seria superior. Este é um exemplo típico de alavancagem financeira e justifica muito bem o porquê de uma empresa abrir o seu capital. Apesar de não ter tanta importância, vamos falar do mercado primário e do mercado secundário. Quando se fala destes dois tipos de mercado, está-se a abordar a fase de negociação das ações. O que distingue os dois é que no mercado primário, a compra de uma ação é feita diretamente à empresa, através do já mencionado IPO. Ou seja, a empresa é quem recebe o dinheiro. Por sua vez, o mercado secundário é o mais comum, sendo que nele um investidor compra uma ação a um outro investidor. Já que falamos dos diferentes mercados, vamos referir também os dois tipos de ações. As empresas podem possuir ou ações ordinárias, ou ações preferenciais, ou mesmo as duas. Não me querendo aprofundar muito neste assunto, as ordinárias são as mais comuns, que dão direito a votar e distribuem uma parte mínima do lucro, e já as preferenciais têm preferência na distribuição do lucro, a remuneração é previamente definida e representam uma parte do capital próprio da empresa. Mas afinal, como é que se compra e vende uma ação? O processo é muito simples. Primeiro, vocês precisam de criar uma conta numa corretora, que tanto pode ser uma do mercado ou mesmo a do vosso banco. Depois disso, só têm de transferir para lá o vosso dinheiro. O segundo passo é com certeza o mais importante e é a escolha de onde vão fazer o vosso investimento. Parecendo que não, analisar uma ação é algo bastante complexo e por isso será falado mais detalhadamente num outro vídeo. Por último, têm de ir ao home broker da vossa corretora e dar ordem de compra. A home broker é a ferramenta fornecida pela corretora, onde vocês colocam a quantidade de ações e o preço a que querem comprar. Após isso, a vossa ordem está dada e resta à vossa corretora mandá-la para a bolsa. Para vender, o processo é exatamente o mesmo, mas em vez de comprar, no vosso home broker, vão colocar a quantidade das vossas ações, que
pretendem vender e o respectivo preço. São estes então os 3 passos para fazer um investimento na bolsa. Já sabemos o que é, como se compra e como se vende, mas afinal de que maneira é que se ganha e de que maneira é que se perde dinheiro na bolsa? Ser acionista da Apple, do Google ou da Amazon pode soar como algo muito bom e super lucrativo, mas nada é assim tão fácil e por isso temos de ter em conta alguns riscos. Enquanto o mercado está aberto, a cotação de uma ação varia em função das ordens de compra e de venda. Estas variações, que tanto podem ser negativas como positivas, acontecem no curto prazo e no longo prazo. Estas oscilações acontecem no curto prazo devido às notícias e rumores sobre a empresa. Já no longo prazo depende dos resultados e dos indicadores que a empresa apresenta, normalmente após o relatório trimestral. Ao haver mais pessoas interessadas em comprar uma ação, como só existem um X número de ações de cada empresa no mercado, o preço vai acabar por subir. Por exemplo, se a Apple, no seu relatório trimestral, apontar para um futuro com imensos lucros, a tendência do mercado será muita gente procurar comprar a ação. Isso resultaria no aumento da mesma. Há diversos meios para que o investimento obtenha uma rentabilidade positiva. A mais óbvia é com a valorização da ação, que é quando, por exemplo, compramos uma ação a $50 e vendemos-la a 60. Assim sendo, a ação valorizou-se 20%, resultando, neste caso, num lucro total de $10. A outra maneira é a famosa distribuição de lucros. Ela acontece quando a empresa os obtém e os distribui pelos acionistas na forma de dividendo. Existem ainda outras formas de obter ganhos com as ações, como é o caso do empréstimo de ações, mas isso é algo bastante complicado e por isso não falaremos neste vídeo. Os índices não são nada mais do que simplesmente um conjunto de ações. É caso disso o índice português PSI 20, que engloba as 20 únicas empresas de Portugal, ou as quase 20 empresas, e também o S&P 500, por exemplo, que é o índice que engloba as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Fazendo um resumo, tudo começa quando uma empresa precisa de dinheiro, optando então por vender ações. É como se estivessem, de certo modo, a chamar novos sócios. Quando uma empresa faz esta oferta, realiza um IPO. Após isso, recebem o dinheiro e a partir daí as ações começam a ser negociadas na bolsa. É lá que os investidores normalmente as compram. Após isso, a cotação vai frequentemente subir e descer, dependendo das novidades, rumores, notícias que acontecerem no mercado. Estas inconsistências do mercado acabam por afetar pouco o investidor que possui uma carteira diversificada, tendo diferentes moedas que provêm de diferentes índices e diferentes setores. Bem, espero que este guia básico vos tenha ajudado a conhecer melhor este mercado que cresce de ano para ano. Se viram o vídeo até aqui, tenho quase a certeza que vos ajudou de alguma maneira. Assim sendo, não se esqueçam de dar o vosso like e de subscrever o canal.